Pessoal, eu me chamo Bianca, sou bolsista de desenvolvimento tecnológico aqui na CERT e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre o BI, Business Intelligence, para serviços tecnológicos. Bom, então deixa eu começar trazendo o que é o BI. O BI é uma ferramenta de inteligência de negócios que ajuda as pessoas a tomarem decisões, só que decisões mais acertadas, porque utiliza dados como base para a tomada de decisão. Então, significa buscar alguma coisa, alguma informação a partir dos dados e que agregue valor para a empresa, para a tomada de decisão. Bom, dados. Nós temos dados de diferentes tipos, diferentes formatos e que vêm para a gente numa velocidade cada vez maior. Então, eu separei aqui alguns formatos, alguns tipos e modelos, mas de uma maneira geral a gente tem dados internos, que são aqueles que tem dentro da empresa, que podem servir de um CRM, por exemplo. Então, esse CRM vai ter lá dados financeiros, contábeis, de recursos humanos e entre outros, e diversos tipos de dados. Ou eles podem ser externos à empresa. Por exemplo, eu posso pegar um dado da Receita Federal e agregar isso com os meus dados e gerar algum valor com isso. Naturalmente, os dados eles precisam ser abertos. A Receita Federal, nesse caso em específico, ela disponibiliza alguns, outros não. Bom, e por que aplicar isso em serviços tecnológicos? Por que a gente aplicou? Bom, o BI ele aponta tendências, identifica padrões, projeta. Então, a gente consegue trazer esses benefícios do BI para serviços tecnológicos também. Utilizar os benefícios da inteligência de negócios dentro de serviços tecnológicos. Aí, então, nasce o Metro BI. O Metro BI ele é um projeto da Fundação CERT, que o objetivo disso era tirar dados, extrair valor e fazer com que a gente conseguisse utilizar isso para aumentar a competitividade das cadeias econômicas. Eu trouxe aqui uma pergunta, que foi a nossa pergunta inicial do projeto, então, que é: a mineração e análise de dados de um prestador de serviços tecnológicos pode ser utilizada para aumentar a competitividade das cadeias econômicas? Bom, então percebam aqui que nosso foco era aumento de competitividade de cadeias econômicas. Então, esse foi o nosso desafio: estruturar os dados e fazer com que a relação entre eles gerasse valor no sentido de aumento de competitividade econômica. E como é que a gente fez isso? Para fazer isso, a gente utilizou uma metodologia que chama CRISP-DM. Ela não é nova, ela já é mais antiga, ela data lá de 1990. O formato dela é esse formato circular que eu trouxe para vocês aqui no cantinho da tela. Esse retângulo ao lado, na realidade, é a descrição de cada uma das etapas. Mas eu vou falar rapidamente aqui um pouquinho sobre elas. Então, o primeiro passo é a compreensão do negócio. A compreensão do negócio está associada também à compreensão dos dados. Então, percebam que esse ciclo ele não é um ciclo único. Então, ele vai e volta. Então, esses dois passos eles são importantes e eles andam de mãos dadas. Depois, a gente vai para a preparação dos dados. Aqui é feita a limpeza dos dados para a gente poder utilizar essas informações. Então, exclui-se informações que não são válidas, informações que não precisa, que a gente não vai agregar valor, então são excluídas também. E para a modelagem, então percebam também que a preparação e modelagem elas andam de mãos dadas. Para fazer a validação, validou, implementa na empresa. Não validou, a gente retorna ao início do ciclo para recomeçar esse processo. Bom, o que isso gerou? Gerou 15 hipóteses de trabalho com 11 linhas prioritárias. Essas aqui são as 11 linhas prioritárias. Então, percebam que o aumento da competitividade ali está atrelado a essas 15 linhas. E como último slide, assim, para finalizar, eu gostaria de deixar uma provocação. A gente está inserido num mundo cada vez mais completo, com muitos dados, e eles chegam para a gente o tempo todo. E o que a gente está fazendo com isso? Então, eu trouxe aqui uma frase que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, fica a minha provocação aqui. Bom, eu sou Bianca, vou deixar meu contato aqui. Então, aqui no ladinho tem meu e-mail e telefone. Quem quiser deixar alguma pergunta, dúvida, sugestão, pode deixar aqui embaixo no vídeo,
ou pode me mandar, que eu respondo na sequência. Um abraço e até a próxima!